Carolina, o que vai acontecer no Supremo Tribunal Federal hoje pela manhã, a partir das 9h30 da manhã? Retomada do julgamento do pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula com relação ao caso do triplex. Por que isso entra na pauta agora? Ou volta à pauta agora? Volta. Foi incluído na pauta, na verdade, Escola, da segunda turma dessa terça-feira, esse pedido de liberdade do ex-presidente Lula. Esse processo, ele estava em julgamento em abril, num plenário virtual, que é um mecanismo utilizado no Supremo Tribunal Federal, em que os ministros postam os votos num sistema eletrônico, não tem um encontro físico. Mas naquela ocasião, o ministro Gilmar Mendes pediu vista e pediu para transferir o caso para o julgamento plenário físico da segunda turma. E ontem, na segunda-feira, o ministro Edson Fachin incluiu na pauta de julgamentos. Depois, então, de toda essa confusão, ele incluiu na pauta de julgamentos. O que a defesa do Lula está pedindo? O recurso, ele contesta uma decisão do ministro Félix Fischer, lá do STJ. No ano passado, o Félix Fischer, ele rejeitou um pedido de absolvição do Lula, nesse processo aí do triplex do Guarujá, e que aí o Lula foi preso, como a gente sabe. Então, segundo os advogados do Lula, o Félix Fischer não deveria ter julgado o caso sozinho, e sim levado a discussão para a quinta turma do STJ, que conduz a Lava Jato. E esse caso todo, então, foi parar no STF, no Supremo Tribunal Federal, e é isso que vai a julgamento hoje à tarde, a partir das 14 horas. É talvez a última participação do ministro Ricardo Lewandowski nessa turma. Sim. Ele vai sair dessa turma, né? Sim, ele vai sair, não é nem previsão. Ele vai sair dessa turma e é provavelmente a última participação dele. Agora, a gente não sabe, Escola, se o julgamento termina hoje. Também tem essa possibilidade. Nós sabemos que está na pauta, pode ser julgado, não sabemos se esse julgamento termina hoje. Tá, vamos recorrer a quem sabe para nos ajudar a explicar tecnicamente o que vai acontecer. Dr. Marcelo Peluquim, advogado criminalista, bom dia. Bom dia, Escola, Carolina, os ouvintes. Mais uma vez, muito obrigado, né? O senhor é o nosso especialista aí, a quem nós normalmente sempre recorremos, porque tem uma opinião muito ponderada e muito técnica sobre temas jurídicos e é muito didático, né? Ajuda o nosso ouvinte a compreender. Assim, objetivamente, o habeas corpus pode sair ainda hoje para o ex-presidente Lula? Há essa possibilidade? Sim, creio que sim, Escola. Esse habeas corpus ele estava em regime de julgamento, inicialmente pelo formato eletrônico. Aí houve essa manifestação do ministro Gilmar Mendes, que solicitou que o julgamento fosse presencial, físico, como se diz, e ele então hoje terá continuidade desse julgamento. Por estar em regime de julgamento, os votos já proferidos, inclusive, eles podem ser alterados, quer dizer, qualquer ministro que emitiu o seu voto, ele tem essa atribuição de alteração da votação, e não havendo novo pedido de vista, é possível sim que o julgamento já se encerre hoje. O senhor vê uma tendência? Uma tendência diante do que está acontecendo, os ministros podem ser influenciados na sua decisão diante do que aconteceu agora com as revelações de diálogos entre Moro e Deltan? Escola, nós estamos vivendo novos tempos, inclusive no processo penal, na minha opinião. Nós já assistimos no próprio Supremo Tribunal Federal argumentações de ministros durante os seus votos em relação a fatos e acontecimentos que, inclusive, nem constam dos autos dos processos. Ou seja, hoje já não se pode mais dizer que notícias recentes como essas de 2 dias atrás, de domingo, elas não possam eventualmente vir a influenciar o voto de eventual ministro. Eu não afasto essa hipótese. Doutor Peluquim, vou lhe fazer uma pergunta bem básica que também nossos ouvintes nos encaminham aqui. Dependendo da decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal de hoje, o que pode acontecer com o ex-presidente Lula? Pelo que se verifica aqui das notícias, obviamente nós não tivemos acesso aos autos, né? Mas aqui se percebe que a defesa nesse habeas corpus, ela ataca a decisão monocrática do ministro Félix Fischer, do STJ. Isso. E se verifica aqui nas notícias que eu tive acesso, de que há um pedido nesse habeas corpus, tanto de nulidade do processo, que envolve o triplex do Guarujá, quanto
a própria solicitação, o pedido de imediata concessão de liberdade ao ex-presidente. Como isso está no pedido do habeas corpus, o Supremo Tribunal Federal analisará esses pleitos e qualquer deles eventualmente poderá vir a ser deferido. Nós não temos conhecimento se eventualmente a defesa peticionou, e isso a defesa tem a atribuição também de fazer, juntando esse material das notícias de domingo e fazendo isso com os dados autos, mas é possível que os ministros, mesmo que isso não tenha acontecido, como eles têm ampla liberdade de julgamento, eles possam inclusive trazer à baila essas questões de domingo e isso vir a integrar a motivação de cada qual desses que vão julgar e até mesmo dos que já se manifestaram. O ex-presidente Lula, no caso do triplex, foi condenado em primeira e segunda instância, né? Primeira e segunda instância. Tá, então passou pelo juiz, passou por uma câmara, uma turma, no caso, no Tribunal Regional Federal, e agora foi para o STJ e vai para o STF, no caso o habeas corpus vai para o STF. O senhor acredita que o habeas corpus pode ser dado muito mais com base nas decisões, ele pode ser muito mais analisado com base no que já foi feito ou no que aconteceu nos últimos 2 dias? O habeas corpus ele é um remédio jurídico constitucional de proteção da liberdade, das liberdades das pessoas e com previsão expressa na nossa Constituição. É uma garantia histórica que nós temos aqui no Brasil desde 1822 e ele tem, dentre as missões que possa atender num sistema constitucional, Escola e Carolina, a possibilidade inclusive de afastamento ou reversão até mesmo da coisa julgada. No Brasil, tanto o habeas corpus quanto a revisão criminal, eles têm esse poder, que é um enorme poder, inclusive de afastamento de uma decisão com trânsito julgado. Nesse caso concreto, ainda existe recurso pendente e esse habeas corpus ele pode ter esse condão de fazer com que o Supremo avalie não só o que esteja nos autos, como também o que está no mundo, que são as notícias que estamos conhecendo desde domingo, que apesar da ilicitude que tudo indica, elas contemplam, porque houve uma interceptação desautorizada de conversas entre autoridades. Nós já estamos percebendo até pela própria manifestação das instituições no dia de ontem, OAB, Ministério Público Federal, Associação de Juízes Federais e outras, de que apesar desse quadro de ilicitude nessas interceptações, isso vem provocando um impacto muito grande na própria apreciação da condução da operação como um todo e, na minha opinião, nos reflexos que isso possa ter daqui para frente. Pois é, doutor Peruquim, tem uma... Então, só para concluir, Carolina, eu creio que tudo isso poderá vir à tona, assim, no debate desse habeas corpus e a possibilidade processual de que haja um reflexo na própria condenação, ela existe. Porque o ministro Gilmar Mendes também anunciou ontem que vai liberar para votação no plenário um outro pedido da defesa do ex-presidente Lula, exatamente que levanta uma suspeição envolvendo o ex-juiz Sérgio Moro, no caso do triplex. Os assessores ontem do ministro Gilmar Mendes disseram que esse processo pode ir à votação a partir do dia 25 de junho. O senhor acredita que nessa análise de hoje já se pode levar em consideração também esse outro pedido aqui ou não? Eu verifiquei numa das notícias que eu li agora pela manhã de que esse argumento da ausência de parcialidade do juízo, no caso o ex-juiz Sérgio Moro, hoje ministro, ele inclusive integraria esse habeas corpus de hoje. Então, mesmo essa questão da quebra do princípio da imparcialidade, que é um princípio de natureza constitucional no Brasil e infraconstitucional, ele poderia vir a ser examinado mesmo no julgamento de hoje. A segunda turma é composta pelos ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Edson Fachin e pelo decano Celso de Mello. Nós temos alguns ministros aqui que publicamente já manifestaram contrariedade e discordância da atuação do então juiz Sérgio Moro. O senhor acredita que possa haver aí nos votos, né, alguma crítica ao juiz? Creio que sim. Como os ministros, ao votarem, eles não ficam, e isso o Supremo já
já se manifestou, alguns ministros em seus votos nesse sentido, eles não ficam atrelados aos autos dos processos, eventualmente tecem comentários, até mesmo de notícias recentes que foram veiculadas pela mídia no Brasil e fora do Brasil. Nós estamos vivendo novos tempos, então os autos não mais limitam os votos dos julgadores, né? É possível sim que, por força mesmo das notícias recentes, os ministros teçam considerações, inclusive sobre o conteúdo delas, na minha opinião. Mesmo que já saibamos que desde ontem a investigação instaurada em relação aos episódios do domingo para a identificação da autoria, quem seria o hacker ou os hackers que atuaram na interceptação indevida daquelas conversações, o conteúdo daquilo pode vir à baila assim no julgamento e inclusive integrar a motivação dos votos. Então, doutor Peruquim, o ambiente por um julgamento desse habeas corpus agora é completamente diferente do que seria em abril, por exemplo, quando se começou aquele julgamento lá no âmbito eletrônico. Na minha opinião, completamente diferente e eventualmente até descortinador de uma tendência que não se imaginaria. Porque esses fatos, apesar da ilicitude, que eu reitero que me parece configurada pela indevida interceptação, eu confesso que o conteúdo do que foi divulgado, uma vez venha a ser confirmado, ele é um conteúdo que pode sim impactar nesses julgamentos todos que vêm pela frente. Se o julgamento for concluído hoje e houver a decisão, assim, por hipótese, do habeas corpus para o ex-presidente, ele pode ser libertado imediatamente? Pode. Quando um tribunal concede uma ordem de habeas corpus, ele define o seu conteúdo e os seus limites, e inclusive a forma do seu cumprimento. Normalmente, quando o habeas corpus ele envolve a concessão de liberdade, há a imediata ordem de expedição do alvará de soltura, e o próprio tribunal teria atribuição para tanto. Dr. Marcelo Peruquim, advogado criminalista, professor de Direito Penal, muito obrigado pelo esclarecimento mais uma vez aqui no Gaúcha Atualidade. Bom dia para você. Agradeço, deixo meu agradecimento a vocês, meu abraço aos ouvintes e um bom trabalho a vocês.